Imagine que o mundo ao seu redor está desmoronando, mas dentro de você existe um palácio de mármore absolutamente inabalável. Nada do que acontece lá fora, críticas, crises financeiras ou traições, consegue cruzar os portões da sua mente sem a sua permissão. Hoje, você vai descobrir como construir essa fortaleza invencível e se tornar o mestre absoluto de todas as suas reações. O que diferencia um imperador de um escravo não é a coroa, mas a soberania que ele exerce sobre os próprios pensamentos. Neste vídeo, faremos uma imersão profunda de 1 hora na filosofia que forjou os maiores líderes da história. Se você busca uma paz que ninguém pode roubar, fique até o final, pois o último segredo que revelarei aqui é o que realmente separa os sábios dos tolos. Antes de mergulharmos no abismo da sabedoria antiga, clique no botão de inscrição e deixe o seu like para fortalecer nossa irmandade de busca pela virtude. Comente abaixo a frase: "Eu sou o único mestre do meu destino", para selar seu compromisso com essa jornada. O estoicismo não é apenas sobre ler livros, é sobre transformar o chumbo das dificuldades no ouro da sabedoria eterna agora. Começamos nossa jornada com o conceito mais desafiador e libertador da filosofia antiga: o amor fati. Amar o destino não significa apenas tolerar o que acontece, mas desejar que tudo ocorra exatamente como ocorreu. É o abraço caloroso à realidade, seja ela um banquete ou uma tragédia. É entender que cada obstáculo é, na verdade, o combustível necessário para o fogo da sua alma crescer. Quando você reclama da chuva ou do trânsito, está lutando contra a própria estrutura do universo. O estoico ri diante da adversidade porque sabe que a vida é um roteiro escrito por uma inteligência maior. Se você aprender a amar cada tropeço como uma lição necessária, nunca mais será uma vítima das circunstâncias. Você se tornará o alquimista que transforma qualquer veneno em um antídoto poderoso. Epicteto, que nasceu escravo, nos ensinou que a liberdade real só existe quando dominamos a dicotomia do controle. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. A maior parte do sofrimento humano vem da tentativa fútil de controlar o que é externo, a opinião dos outros, o passado e o clima. A sabedoria começa no momento exato em que você decide focar apenas na sua vontade e ação. Pense em quantas noites você perdeu o sono por causa de eventos que estavam totalmente fora do seu alcance. Ao fazer isso, você entregou a chave da sua felicidade para o mundo exterior. O verdadeiro guerreiro estoico retoma essa chave e a guarda no fundo do seu ser. Se não está sob seu controle direto, não deve consumir um único grama da sua energia mental. A paz é o resultado dessa separação. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de sua era, escrevia para si mesmo ao amanhecer que encontraria pessoas ingratas, invejosas e violentas. Ele não fazia isso para ser pessimista, mas para remover o elemento surpresa da maldade alheia. Quando você espera o caos perde o poder de te desestabilizar. A preparação mental é o escudo que protege o seu coração das flechas da ignorância humana. A virtude é o único bem verdadeiro, e tudo o mais, riqueza, fama ou saúde, é considerado pelos estoicos como indiferente e preferível. Isso significa que é bom ter essas coisas, mas elas não definem quem você é. Se você perder tudo amanhã, sua integridade deve permanecer intacta. A verdadeira riqueza é possuir uma mente que não precisa de nada externo para se sentir completa, plena e em paz absoluta. Viver de acordo com a natureza significa alinhar sua razão com a razão universal. O ser humano é um animal social e racional. Portanto, agir contra a justiça ou a lógica é agir contra si mesmo. Cada decisão que você toma hoje é um tijolo na construção do seu caráter. Não pergunte o que o mundo deve a você. Pergunte o que a virtude exige de você neste exato momento de sua breve existência na Terra. A brevidade da vida, ou memento mori, não é um convite à tristeza, mas uma urgência para a ação virtuosa. Saber que você vai morrer te liberta de medos triviais e de preocupações com a opinião alheia. Se este fosse o seu último dia, você estaria preocupado com aquela discussão boba ou com o que pensam de você. A morte é a conselheira que nos ensina a valorizar o presente com uma intensidade divina e pura. Imagine que sua vida é um teatro e você foi escalado para um papel. Você não escolhe o papel, se é de rei ou de mendigo, mas sua única obrigação é representar esse papel com excelência máxima. Se a vida te deu dificuldades, ela te deu um papel heróico.
Reclamar da peça é um desperdício de tempo. Atuar com dignidade é a única forma de honrar a inteligência que te colocou nesse palco agora. A serenidade não é a ausência de tempestades, mas a calma que reside no centro do furacão. Um estoico sente as emoções. Ele sente a dor e a perda, mas não permite que essas sensações governem seu julgamento. A emoção é como uma onda. Você pode deixá-la passar sem ser arrastado por ela para o fundo do mar. Observar seus próprios sentimentos sem se identificar com eles é o auge do autodomínio mental. A disciplina da vontade nos ensina a aceitar o destino com uma disposição alegre. Quando algo ruim acontece, o estoico se pergunta imediatamente: como posso usar isso para praticar a virtude? Uma doença é uma oportunidade para praticar a paciência. Uma perda financeira é uma oportunidade para praticar a resiliência. Nada é puramente mal se pode ser transformado em um exercício de crescimento interior. Para o sábio, o universo é uma unidade onde tudo está interconectado. Não somos ilhas isoladas, mas partes de um organismo colossal. Portanto, o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. A justiça estoica nasce desse entendimento de que prejudicar o outro é, fundamentalmente, prejudicar a si mesmo. A verdadeira força se manifesta na bondade e na cooperação, nunca na arrogância ou no isolamento egoísta. Para erguer um templo, primeiro é preciso limpar o terreno de todos os entulhos e ervas daninhas. Em nossa vida, esses entulhos são os hábitos anti-estoicos que cultivamos sem perceber e que agem como âncoras em nossa evolução. Identificar esses comportamentos destrutivos é o primeiro passo para a libertação. Não adianta buscar a sabedoria se você ainda é escravo de impulsos que corroem sua dignidade. O primeiro grande hábito que você deve exterminar é o vício de reclamar. Cada lamento é uma confissão de fraqueza e uma negação da sua capacidade de adaptação. Quando você reclama de uma situação, está dizendo que o universo errou e que você é incapaz de lidar com a realidade. O estoico substitui o "por que isso aconteceu comigo?" pelo "como posso usar isso?". Transforme seu fôlego em ação, não em ruído. Outro veneno silencioso é a comparação constante com os outros. No mundo moderno, somos bombardeados por vidas perfeitas em telas de vidro, o que gera uma inveja tóxica. Entenda que a única competição válida é com quem você era ontem. Se você olha para o lado para se medir, perde o equilíbrio no seu próprio caminho. O sucesso alheio deve ser um indiferente, pois sua métrica de valor é interna e ética. A busca incessante por prazeres momentâneos é a corrente que prende o homem ao estado animal. A luxúria, a gula e a preguiça são impulsos que prometem felicidade, mas entregam apenas um vazio existencial profundo. Praticar a temperança significa dizer não aos desejos imediatos para dizer sim à sua liberdade a longo prazo. Quem não domina os próprios apetites será sempre um súdito de suas necessidades fisiológicas. Você já chegou até aqui, o que prova que sua mente busca algo maior que o entretenimento vazio. Se este conteúdo está expandindo sua visão, compartilhe com um amigo que precisa de um norte. Comente, foco, para eu saber quem são os verdadeiros buscadores nesta jornada. Agora, vamos entrar no campo de batalha da rotina, onde a teoria se torna prática e o homem comum se torna um titã da disciplina diária. Ao abrir os olhos pela manhã, você enfrenta o seu primeiro duelo: a vontade de permanecer sob as cobertas quentes. Marco Aurélio nos lembra que fomos feitos para o trabalho, não para o conforto passivo. A cama é um lugar de repouso, não um túmulo para suas ambições. Levante-se com o propósito de um ser humano que tem uma missão a cumprir. A forma como você começa seus primeiros minutos define o tom de todo o seu dia. O silêncio da manhã é o laboratório do sábio. Antes que o mundo comece a exigir sua atenção, dedique tempo à reflexão e à escrita. Um diário não é um registro de eventos, mas uma conversa técnica com sua própria alma. Escreva sobre suas intenções, sobre as virtudes que deseja praticar e sobre os erros que pretende evitar. Esse exercício ancora sua mente na realidade e prepara seus julgamentos para os desafios que virão. Pratique a visualização negativa logo cedo. Imagine os obstáculos que podem surgir: o trânsito, a grosseria de um colega ou um imprevisto financeiro. Ao antecipar o mal, você retira dele o poder de te surpreender e te ferir. Se o problema acontecer, você já terá uma estratégia mental pronta.
Se não acontecer, sua gratidão pelo dia tranquilo será multiplicada. Nada é terrível para quem já enfrentou a tragédia na imaginação. A procrastinação é o assassino silencioso do tempo, e o tempo é a única posse que nunca poderemos recuperar. Adiamos tarefas porque temos medo do desconforto ou do fracasso. O estoico entende que o dever não é negociável. Se algo precisa ser feito, deve ser feito agora, com total presença e excelência. Use a regra dos 5 segundos para vencer a inércia. Conte de 5 até 0 e haja imediatamente, sem dar tempo à dúvida. Divida suas grandes responsabilidades em partes tão pequenas que a resistência mental desapareça. O segredo da produtividade estoica não é a força bruta, mas a inteligência estratégica. Foque apenas no próximo passo lógico. Se você olhar para a montanha, pode se sentir sobrecarregado. Se olhar para onde coloca o pé, chegará ao topo sem perceber. A excelência é a soma de pequenos atos realizados com foco absoluto e disciplina. Elimine as distrações de baixo nível que fragmentam sua consciência. O celular e as notificações constantes são os inimigos da clareza mental no século XXI. Crie um ambiente que force a sua concentração, protegendo seu espaço de trabalho como se fosse um solo sagrado. Quando você está presente em uma tarefa, sua mente se torna um laser que atravessa qualquer dificuldade. A dispersão é a morte da virtude e da razão. No meio do turbilhão das atividades, mantenha um ponto de silêncio interior. Você não precisa reagir a cada estímulo que recebe. Pratique a pausa entre a impressão e a ação. Quando alguém te insulta, lembre-se de que a ofensa só existe se você a aceitar. Se você permanecer indiferente, a flecha do agressor cairá no chão sem te tocar. Ser invencível não é nunca ser atacado, mas é nunca ser perturbado pelo ataque alheio. Cultive a justiça em cada interação humana que tiver durante o expediente. Ser estoico não é ser frio ou isolado, mas ser útil à comunidade. Trate o subordinado com a mesma dignidade que trata o mestre. Cada conversa é uma oportunidade para praticar a bondade e a retidão. Se suas ações promovem o bem comum, você está vivendo em harmonia com a natureza social do homem. A virtude se manifesta na forma como servimos aos outros. Cuide do seu corpo como o veículo temporário da sua razão. O exercício físico e a alimentação moderada não são questões de vaidade, mas de prontidão para a vida. Um corpo doente ou preguiçoso limita as capacidades da alma. No entanto, não se apegue à saúde como se ela fosse eterna. Use sua força enquanto a tem, sabendo que um dia ela falhará. A disciplina física é o treinamento necessário para a disciplina espiritual e mental superior. À medida que o sol começa a baixar, sua intensidade não deve diminuir, mas se transformar em sabedoria. Cada hora vencida com integridade é uma vitória sobre o caos. Você não é mais o mesmo homem que acordou. Agora, você carrega as cicatrizes e as lições do campo de batalha diário. Prepare-se agora para o encerramento do ciclo, pois a noite exige um tipo diferente de coragem. A coragem de olhar para o próprio espelho e prestar contas. Entramos agora em uma fase onde o barulho do mundo diminui para que a voz da sua consciência possa finalmente ser ouvida. A solidão, para o estoico, não é um castigo, mas uma escolha estratégica de poder. É no isolamento que você descobre se realmente gosta da sua própria companhia ou se está apenas fugindo de si mesmo, através de distrações. Aprenda a habitar o seu próprio ser com orgulho. Estar sozinho não significa estar desamparado, mas sim estar em excelente companhia. Sêneca dizia que o homem que aprendeu a conviver consigo mesmo nunca terá falta de um mestre. Quando você se retira do caos social, ganha a perspectiva necessária para avaliar suas ações com clareza cirúrgica. A solidão produtiva é o berço onde a sabedoria é forjada longe dos olhares julgadores da massa ignorante. Muitas pessoas temem o silêncio porque ele as obriga a enfrentar seus próprios demônios e fracassos. O estoico, por outro lado, usa esse silêncio como um laboratório sagrado. Se você não consegue ficar 30 minutos sem um estímulo externo, você ainda não é o dono de sua própria alma. A verdadeira liberdade começa quando a opinião alheia deixa de ser o combustível das suas decisões mais importantes.
A fortaleza interior que você está construindo exige que você saiba dizer não ao que é fútil e vazio. Cada compromisso desnecessário que você aceita é um pedaço da sua vida que você joga fora. Valorize o seu tempo como o seu bem mais precioso, pois ele é a única coisa que flui em uma direção e nunca mais volta. Escolha a sua paz interior em vez da aprovação social momentânea e superficial. Se você está percebendo que sua vida está mudando com estas palavras, torne-se um membro oficial deste canal e apoie nossa missão de espalhar a virtude. Comente "Sou inabalável" para marcar sua presença nesta elite de pensadores. O seu like ajuda o algoritmo a encontrar outros guerreiros que buscam a mesma luz. Agora, vamos elevar nossa visão para além do horizonte humano e olhar para o cosmos. Pratique a técnica da vista de cima para relativizar seus problemas. Imagine-se saindo do seu corpo, subindo acima da sua cidade, do seu país e da própria Terra. Do ponto de vista do universo, sua discussão no trabalho ou sua preocupação com o dinheiro são poeiras insignificantes. Essa visão cósmica não diminui sua importância, mas remove o peso exagerado que você coloca em dramas temporários. Tudo o que você vê é efêmero e está em constante transformação. As montanhas se desgastam e os impérios caem. Por que você acha que seus problemas atuais seriam eternos? O estoico vive o presente sabendo que o fluxo da natureza é implacável. Aceitar a impermanência é a chave para não se apegar ao que é passageiro. O que resta, no final de tudo, é a qualidade do seu caráter e a retidão da sua consciência. No trato com as pessoas, lembre-se de que ninguém erra por vontade própria, mas por ignorância do que é o bem. Quando alguém te ofende, essa pessoa está apenas seguindo a lógica limitada que possui. Ter raiva de um ignorante é como ter raiva de uma pedra que te fez tropeçar. O sábio sente compaixão pela pobreza espiritual do agressor e mantém sua serenidade intacta. A sua paz é um escudo que ninguém pode transpassar. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Se você chama um evento de terrível, ele será terrível para você. Se você o chama de oportunidade, ele se torna o degrau para a sua evolução. Você detém o pincel que pinta as cores da sua realidade. Mude a etiqueta que você coloca nos fatos e você mudará a natureza da sua experiência de vida imediatamente. A autossuficiência estoica, ou autarquia, é o estado onde sua felicidade não depende de nada que possa ser tirado de você. Se sua alegria depende da saúde, do dinheiro ou de outra pessoa, você está vivendo em um castelo de cartas. Construa sua felicidade sobre a fundação de pedra da sua própria virtude. Aquilo que está dentro de você é o seu único território soberano e seguro contra as tempestades do destino. Quando o dia começa a se despedir e as sombras se alongam, é hora de realizar o balanço noturno da alma. Sêneca sugeria que cada noite deveríamos nos perguntar: qual hábito ruim eu venci hoje? Em que ponto eu melhorei? Esse julgamento diário impede que os erros se acumulem e se tornem vícios permanentes. Seja um juiz severo consigo mesmo, mas também um amigo que sabe perdoar e recomeçar com mais força. Analise cada interação que você teve durante o dia. Você foi justo com seus subordinados? Foi paciente com sua família? Manteve a calma diante da adversidade? Não se esconda dos seus fracassos. Encare-os de frente para que eles não se repitam amanhã. O exame de consciência é o que diferencia o homem que apenas existe do homem que está em constante processo de aperfeiçoamento moral e espiritual profundo. O perdão a si mesmo é uma ferramenta fundamental de progresso. Se você falhou hoje, reconheça o erro, aprenda a lição e deixe o peso da culpa para trás. O remorso excessivo é uma forma de orgulho que te prende ao passado. O estoico foca no agora. O que passou está fora do seu controle. O que importa é como você usará essa experiência para ser mais sábio no próximo amanhecer que a natureza te conceder. Prepare o seu sono como se fosse uma pequena morte. Deixe de lado as preocupações com o futuro e os ressentimentos com o passado. Entre na cama com a mente limpa e o coração leve, sabendo que você cumpriu o seu dever como ser humano social e racional. O descanso profundo é o prêmio de quem lutou o bom combate durante as horas de sol. Durma com a satisfação de quem viveu o dia de acordo com a virtude suprema. A ansiedade sobre o amanhã é um desperdício de energia vital.
Se você se preparou mentalmente e agiu com retidão hoje, o futuro cuidará de si mesmo. As mesmas ferramentas que te ajudaram a vencer os desafios de agora estarão disponíveis quando os novos obstáculos surgirem. Confie na razão universal e na sua capacidade de adaptação. A incerteza do amanhã é apenas mais uma oportunidade para praticar a coragem estoica. Lembre-se de que a morte pode chegar a qualquer momento, e isso deve ser um lembrete para não deixar palavras importantes por dizer. Se você ama alguém, demonstre. Se deve um pedido de desculpas, faça-o. O Memento Mori noturno nos ensina a fechar todos os ciclos diários para que possamos partir deste mundo em paz, caso o destino assim decida. Viver cada dia como uma vida completa é o auge da sabedoria humana. A gratidão é o antídoto para a insatisfação. Antes de dormir, enumere 3 coisas simples pelas quais você é grato. Pode ser o alimento que teve à mesa, a saúde para caminhar ou a inteligência para entender este vídeo. Ao focar no que você tem, você dissolve o desejo pelo que lhe falta. A abundância é um estado mental que nasce da apreciação do que é presente e real em sua existência agora. Cultive a indiferença em relação aos resultados e o foco absoluto no processo. Você pode controlar o esforço que coloca no trabalho, mas não pode garantir a promoção. Você pode controlar a honestidade no seu relacionamento, mas não o amor do outro. Ao desapegar-se do resultado final, você se livra da frustração e do medo. A sua vitória está em ter agido da melhor forma possível, independentemente do que o mundo entregue. A paciência é a virtude dos que entendem o tempo da natureza. Nada de grande é criado de repente. Uma uva leva tempo para amadurecer, assim como o seu caráter. Não se desespere se os resultados do estoicismo não aparecerem na primeira semana. Continue praticando, continue refletindo e continue agindo com virtude. A constância é o que transforma o carvão em diamante sob a pressão das dificuldades cotidianas. Evite o excesso de conforto, pois ele amolece a alma e te torna dependente. De vez em quando, durma no chão ou tome um banho frio para lembrar ao seu corpo que você pode sobreviver com pouco. O homem que teme perder o luxo é um escravo de seus pertences. O estoico é livre porque sabe que sua felicidade habita em um lugar onde os ladrões não podem entrar e o tempo não pode corroer a sua própria alma racional. Sinta a força que emana de séculos de sabedoria correndo em suas veias. Você faz parte de uma linhagem de homens e mulheres que enfrentaram pragas, guerras e perseguições com a cabeça erguida. O estoicismo não é para os fracos de coração, mas para os que desejam a excelência. Mantenha a chama da razão acesa, mesmo quando o mundo ao seu redor parecer mergulhado na escuridão da ignorância e do egoísmo. A justiça social começa com a sua integridade pessoal. Você não pode mudar o mundo inteiro, mas pode ser o ponto de ordem no caos da sua própria vizinhança. Seja o exemplo de calma quando todos estão desesperados. Seja o exemplo de honestidade quando todos buscam o caminho mais fácil. A sua vida é a sua mensagem mais poderosa. Certifique-se de que ela seja coerente com os princípios elevados que você agora defende. A compaixão estoica é racional e ativa. Ajude os outros não por pena, mas por entender que somos todos parte do mesmo corpo social. Se um membro sofre, o corpo todo é afetado. Use sua força para apoiar os fracos e sua sabedoria para guiar os perdidos. Ao servir ao bem comum, você encontra o propósito mais elevado da existência humana. A verdadeira grandeza é medida pela utilidade que você tem para o universo. Mantenha o seu julgamento livre de preconceitos e opiniões precipitadas. Veja as coisas como elas são, sem os filtros do seu ego ou dos seus medos. Um pedaço de pão é apenas pão. Um elogio é apenas ruído de ar. Um insulto é apenas uma combinação de sons. Despir os eventos de suas camadas emocionais te permite agir com a precisão de um cirurgião. A clareza mental é o superpoder do estoico no mundo moderno. Se a jornada até aqui foi intensa, prepare o seu espírito para o encerramento monumental que virá a seguir. Já passamos pela manhã de aço e pelo dia de batalha. Agora estamos refinando a nossa essência no fogo da reflexão. Comente abaixo. Eu comando minha mente, para fortalecer sua intenção. O final desta hora será o marco inicial de uma vida nova para você. Continue focado.
pois o melhor está por vir. A solidão também nos ensina a valorizar as conexões reais. Ao saber estar só, você não aceita mais migalhas de atenção ou amizades tóxicas. Suas relações tornam-se escolhas conscientes, baseadas na virtude mútua e não na carência emocional. O estoico ama profundamente, mas de forma livre, sem tentar possuir ou controlar o outro. Amar é desejar o bem do próximo conforme a natureza dele, e não conforme seus desejos. Enfrente a dor física e mental com a consciência de que ela é temporária. O corpo pode sofrer, mas a mente pode permanecer em paz. Imagine a dor como um convidado indesejado que acabará indo embora. Não adicione sofrimento mental à dor física reclamando ou se lamentando. Suporte com dignidade e você descobrirá que sua capacidade de resistência é muito maior do que você jamais imaginou ser possível. A simplicidade voluntária é o caminho para a paz mental duradoura. Quanto menos você precisa para ser feliz, mais livre você se torna. Limpe sua casa, sua mente e sua vida de tudo o que é excesso. O luxo muitas vezes é uma prisão disfarçada de conforto. Escolha o essencial. Viva com sobriedade e você terá mais espaço para o que realmente importa: a prática da filosofia e o crescimento do seu espírito imortal. O seu progresso não será linear. Haverá dias de queda e dias de glória. O importante é a direção para onde você aponta sua bússola. Não se castigue por não ser perfeito, pois a perfeição é um ideal divino. Busque apenas ser um pouco melhor do que ontem. A jornada estoica é uma maratona de toda uma vida, e cada passo dado com consciência é uma vitória contra o vício e a ignorância que assolam a humanidade. Chegamos ao meio do nosso caminho nesta jornada de 1 hora. Agora que dominamos o dia e a noite inicial, vamos mergulhar nas profundezas da invencibilidade total na próxima fase. O que você aprendeu até aqui é a fundação. O que virá agora é a construção das torres da sua majestade interior. Mantenha-se presente, pois a sabedoria que vamos desvendar a seguir é o que transformará você em um mestre da vida. A invencibilidade que buscamos não é a de um muro de pedra que pode ser quebrado por um golpe forte, mas a de uma chama que se alimenta de tudo o que é jogado sobre ela. Ser estoico é ser esse fogo. Cada insulto, cada tragédia e cada decepção são apenas gravetos que você usa para iluminar o seu caminho. Nada pode te apagar quando você decide que sua paz é uma prioridade absoluta e inegociável agora. A mente humana é o único lugar no universo onde você tem total soberania. O mundo exterior pode aprisionar o seu corpo, mas nunca poderá tocar na sua capacidade de escolher como interpretar os fatos. Essa é a cidadela interna mencionada por Marco Aurélio. Quando você se retira para dentro de si, encontra um refúgio de ordem onde o caos do mundo não tem permissão para entrar. Fortaleça essa cidadela todos os dias. Entenda que a maior parte das pessoas vive em um estado de sonambulismo espiritual, reagindo mecanicamente a prazeres e dores. Você, ao escolher o caminho estoico, despertou desse transe. Não espere que os outros entendam a sua calma ou a sua disciplina. A sua jornada é solitária no topo, mas é lá que o ar é mais puro e a visão é mais clara. Mantenha sua postura de guerreiro da razão, em meio a uma multidão perdida. A procrastinação é, no fundo, um medo disfarçado de preguiça. Temos medo de não sermos bons o suficiente, então adiamos a prova da nossa competência. O estoico elimina esse medo ao focar no dever e não no resultado. Não importa se você vai fracassar, o que importa é que você agiu com coragem e virtude. O sucesso é apenas um bônus, mas a ação correta é o prêmio em si mesmo. Faça o que deve ser feito, sem demora. A brevidade do tempo deve ser o chicote que afasta a sua indolência. Cada hora gasta em futilidades é um pedaço da sua existência que você nunca mais verá. Imagine que o tempo é dinheiro que está escorrendo do seu bolso em uma rua movimentada. Você deixaria isso acontecer? Então, por que permite que distrações digitais roubem os minutos preciosos da sua vida? Recupere o controle da sua atenção e você recuperará sua vida. Cultive a temperança em relação às palavras. Falar demais é um sinal de mente dispersa e ego inflado. Aprenda a ouvir o dobro do que fala.
processando cada informação através do filtro da razão. Quando você fala com sobriedade, suas palavras ganham peso e autoridade. O silêncio é muitas vezes a resposta mais poderosa que um estoico pode dar a uma provocação tola ou a um debate sem sentido. Domine sua língua. A verdadeira riqueza não é medida pelo que você tem no banco, mas por quão pouco você precisa para ser feliz. O homem que deseja muito está sempre em estado de carência, não importa quão rico ele seja. O homem que nada deseja além da virtude já possui tudo o que o universo pode oferecer. A liberdade financeira começa na mente, quando você decide que não é escravo de marcas, status ou posses materiais supérfluas e vazias. Encare a velhice e o declínio físico não com pavor, mas como o amadurecimento natural da sua alma. Se você cuidou da sua mente, os anos apenas aumentarão a sua sabedoria e autoridade moral. O corpo é um empréstimo da natureza que será devolvido peça por peça. O que permanece é a qualidade das ideias que você cultivou e o exemplo de dignidade que você deixou para os que virão depois. Envelheça com a elegância de um sábio. Se alguém tenta te humilhar, essa pessoa está apenas revelando o próprio caráter doente. Por que você se importaria com a opinião de alguém que não sabe o que é a virtude? Seria como ficar ofendido porque um cego não consegue ver a beleza de um pôr do sol. Mantenha-se firme na sua verdade interior e deixe que os outros carreguem o peso de sua própria ignorância. A sua indiferença é a sua maior vitória sobre a maldade alheia. Pratique a justiça em pequena escala. Não espere grandes oportunidades para ser um herói. Seja justo ao dar o troco, seja honesto em uma conversa difícil. Seja prestativo com um vizinho em apuros. A soma dessas pequenas ações é o que constrói uma vida de honra. O estoicismo não é uma filosofia de grandes discursos, mas de pequenos atos consistentes que glorificam a natureza humana racional. Seja o ponto de luz onde você estiver. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Quando o dever te chama, você deve ir, mesmo que suas pernas tremam. A prática estoica te treina para agir apesar do desconforto. Se você sempre escolher o caminho mais fácil, sua alma se tornará flácida e inútil. Busque o desafio, abrace o esforço e você descobrirá uma reserva de força divina que habita no fundo do seu coração imortal. A gratidão deve ser o seu estado padrão de consciência. Ao acordar, sinta a maravilha que é estar vivo, respirando e pensando. Mesmo que o dia prometa dificuldades, a oportunidade de enfrentar essas batalhas é um privilégio. Muitos gostariam de estar no seu lugar, enfrentando seus problemas apenas para terem mais um dia de sol. Não desperdice a sua vida focando no que falta. Celebre a abundância do que já está presente aqui e agora. O amor fati, o amor ao destino, é o estágio final da sabedoria. É quando você para de lutar contra o que acontece e começa a dançar com a realidade. Se a vida te traz uma tempestade, você aprende a velejar. Se ela te traz sol, você aprende a plantar. Nada é um erro aos olhos de quem entende a harmonia do universo. Aceite tudo o que vier com um sorriso de quem sabe que está sendo testado e refinado pela própria providência divina. A resiliência é um músculo que só cresce sob pressão. Por isso, não ore por uma vida fácil, ore por costas fortes que possam carregar fardos pesados. Cada crise que você atravessa sem perder a calma aumenta a sua autoridade sobre si mesmo. No futuro, você olhará para os seus problemas atuais e rirá, percebendo o quão pequenos eles eram comparados à grandeza da alma que você forjou no fogo da disciplina e da paciência inabalável. Lembre-se de que o ser humano é um animal cosmopolita, um cidadão do mundo. Não se feche em tribos, ideologias ou preconceitos estreitos. Veja em cada desconhecido um irmão de razão, um companheiro de viagem nesta breve existência. Ao tratar todos com justiça e bondade, você alinha sua vida com a harmonia universal. A paz mundial começa na paz individual de cada homem que decide não mais odiar, não mais invejar e não mais ferir. A autoexigência deve ser alta, mas a autocompaixão deve ser real. Se você falhar em praticar o estoicismo hoje, não perca tempo se chicoteando. Isso é apenas mais uma forma de egoísmo. Levante-se, analise o erro com frieza e comprometa-se a fazer melhor no próximo minuto.
O progresso é feito de 1000 recomeços. O que importa não é a perfeição, mas a persistência inquebrável em direção ao ideal da virtude e da sabedoria superior e eterna. Evite a armadilha de se tornar um bibliotecário estoico, alguém que sabe todas as frases de cor, mas não vive nenhuma delas. A filosofia é para ser aplicada no trânsito, na discussão com o cônjuge e no momento da perda. 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria. Seja o filósofo silencioso cujas ações gritam mais alto do que qualquer citação. O mundo não precisa de mais gurus, precisa de mais exemplos de retidão. A morte é a última função da vida e deve ser realizada com a mesma dignidade que todas as outras. Se você viveu bem, não terá medo de partir. A morte só assusta quem sente que ainda não começou a viver de verdade. Ao aceitar a sua mortalidade, você ganha um superpoder. O medo perde o controle sobre você. Quem não teme a morte está pronto para enfrentar qualquer tirano, qualquer crise e qualquer dor com a cabeça erguida e em paz. Mantenha a sua curiosidade intelectual acesa até o último suspiro. O sábio nunca para de aprender, pois o universo é vasto e cheio de lições escondidas. Estude a natureza, estude as pessoas, estude a si mesmo. O conhecimento é a luz que dissipa as sombras do medo e da superstição. Quanto mais você entende como o mundo funciona, mais fácil se torna aceitar o seu lugar nele com serenidade, clareza e um propósito inabalável. O sucesso mundano é volátil. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Se você constrói sua felicidade sobre os aplausos, viverá em constante ansiedade. Busque a aprovação da sua própria consciência, o juiz mais rigoroso e justo que você jamais encontrará. Se ao final do dia você pode olhar no espelho e dizer, eu agi com honra, você é mais bem-sucedido do que qualquer bilionário que vendeu a alma por moedas e fama passageira. Estamos chegando ao final desta jornada de 1 hora, mas este é apenas o primeiro passo da sua nova realidade. Se estas palavras ressoaram em sua alma, é sinal de que você está pronto para a transformação real. Não deixe que este sentimento se apague quando o vídeo terminar. A filosofia é um fogo que precisa ser alimentado diariamente com reflexão e ação consciente. Você agora carrega a semente da grandeza estoica dentro de si. Como agradecimento por sua dedicação, peço que se inscreva e ative as notificações para continuar recebendo estas doses de força mental. Deixe seu comentário final com a palavra mestria, para confirmar que você assistiu até o fim e faz parte da elite dos buscadores. O seu apoio é o que nos permite continuar produzindo este conteúdo que transforma vidas. Agora, prepare-se para as considerações finais deste treinamento épico. Olhe para trás e veja o caminho que percorremos hoje. Falamos sobre o despertar matinal, a luta contra a procrastinação, o poder da solidão e a aceitação do destino. Você agora possui o mapa para navegar em qualquer oceano, por mais tempestuoso que seja. A bússola é a sua razão, o leme é a sua vontade e o porto é a virtude. Não há mais desculpas para viver uma vida medíocre, pequena ou governada pelo medo e pelas emoções baratas. O mundo moderno tentará te seduzir com facilidades e prazeres rápidos que escravizam a alma. Resista. Lembre-se de que você é um descendente espiritual de imperadores e escravos que escolheram a honra acima do conforto. A sua força reside na sua capacidade de dizer não ao mundo para dizer sim a si mesmo. Seja a rocha onde as ondas do caos se quebram e se dissolvem sem causar nenhum dano à sua estrutura interna. A jornada do estoico é eterna, pois sempre haverá um novo nível de autodomínio a ser alcançado. Não se compare aos outros, mas celebre cada pequena vitória sobre os seus próprios vícios. Se hoje você foi mais paciente do que ontem, você venceu. Se hoje você trabalhou sem reclamar, você venceu. A glória está no esforço contínuo e na dedicação incansável ao bem e à verdade. Você é o escultor da sua própria estátua de virtude. Vá agora para o mundo e aplique o que aprendeu. Não fale sobre filosofia, viva-a. Deixe que sua calma irradie para os que estão ao seu redor. Seja o porto seguro para sua família e o exemplo de integridade para seus colegas. O estoicismo não é para ser guardado, mas para ser gasto na vida real.
Cada desafio que surgir a partir de agora é apenas uma oportunidade para você mostrar ao universo o mestre que você se tornou hoje. Lembre-se do memento mori. Você vai morrer. Que essa verdade não te paralise, mas te dê a coragem para viver com uma intensidade absoluta. Não deixe para amanhã a virtude que você pode praticar hoje. Não deixe para amanhã as palavras de amor e perdão que precisam ser ditas. A vida é um sopro e a única forma de torná-la eterna é vivê-la com uma retidão que ultrapassa o tempo e o espaço. Faça cada segundo valer a pena agora. Que a paz que excede todo o entendimento e a fortaleza que não conhece a derrota te acompanhem em cada passo. Você não está mais sozinho. Você faz parte de uma irmandade milenar de sábios. Mantenha a cabeça erguida, o coração firme e a mente clara. O destino pode trazer o que quiser, pois você agora é o mestre das suas reações e o soberano da sua própria alma. A sua maestria é o seu destino final e a sua maior glória. Para continuar expandindo sua consciência e fortalecendo sua mente, clique agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Não pare o seu aprendizado aqui. A constância é o segredo dos grandes mestres. Escolha o próximo passo da sua evolução e continue crescendo, melhorando e se tornando invencível. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos nossa busca pela excelência humana. Até breve, estoico, inabalável.